Notícia de agora. Acaba de chegar aqui na nossa redação informações importantes porque 6 grandes grupos aproveitaram a visibilidade da abertura da Copa do Mundo para irem às ruas e protestarem nesta quinta-feira, na Cidade do México, nos arredores do Estádio Azteca. Professores, familiares de desaparecidos na guerra contra as drogas, descontentes com a presidente Claudia Sheinbaum e outros movimentos entoaram gritos e fizeram barulho. Você vê imagens aí dessas manifestações que estão acontecendo, começaram hoje e estão acontecendo aos arredores, ali próximo ao estádio onde está ocorrendo a abertura da Copa do Mundo no México. Você vê que são várias as pautas, várias as pessoas, cada uma com a sua bandeira, com a sua faixa, com o seu cartaz, e vários assuntos misturados, até assuntos que não têm muito a ver um com o outro, mas manifestações. Como é que você vê, Gani? Eu vejo como algo normal, para falar a verdade, até porque você tem ali os holofotes do mundo inteiro, né? Exato. Imprensa internacional, né? Enfim, tá filmando. Ideal, é o palco ideal, exatamente. E aí, isso daí pode ganhar proporções, né? Uma grande visibilidade. Agora, nesse tipo de manifestação, você trouxe aí, Koba, que são pautas difusas. Para ter algum tipo de efeito, seria interessante você ter uma pauta concreta, uma pauta única, né? E lógico, que essa cobertura da imprensa. Se você tem pautas difusas, cada um pedindo uma coisa, mesmo com cobertura da imprensa, não tende a ter muito efeito. Agora, quando você tem algo muito mais concreto, aí tende a ter efeito. Mais ou menos em 2013, era aquele grito de desespero, todo mundo queria uma coisa, né? Engraçado que segurança pública ninguém falava, né? Era transporte, era saúde, a segurança ficou meio batido. Mas daí não deu em nada. Mas ali talvez foi uma semente para as manifestações de 2014 e 2015 ganharem tração. Agora, 2015 tinha uma pauta lá, não, impeachment da presidente Dilma. Era algo concreto. Então, tem que ver aí como é que vai desenrolar esses movimentos. Mas pode ganhar tração, sim. Zé Maria Trindade, parece que temos confronto, inclusive, nessas manifestações entre as forças policiais e os manifestantes. Isso está acontecendo agora lá na Cidade do México. E, claro, todos eles querem mesmo a repercussão global. Eles querem levantar a pauta deles para que todos vejam aí o que pede, qual é o pleito de cada um desses grupos. E isso, infelizmente, está envolvendo um confronto entre a polícia e esses manifestantes. Zé Maria Trindade. O presidente Lula chegou a comparar esta movimentação no México com aquele início aqui da tomada das ruas, né, a criação do MBL e os grupos que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que depois vieram a apoiar a candidatura Flávio Bolsonaro, e isso provoca ainda uma cicatriz aí na ala petista. Não é a mesma coisa. Trata-se de um outro tipo de manifestação e é natural que manifestantes, eles querem manifestar e serem vistos, querem repercutir. E esse, para eles, é o momento ideal, né? O momento de uma Copa do Mundo onde todas as atenções do mundo inteiro, né, estão direcionadas ao México. É uma manifestação que já estava ali no seio dos mexicanos e que agora, com a Copa do Mundo, provocou esse palco e eles estão aproveitando. Ninguém sabe exatamente onde é que vai dar essa manifestação, mas é um momento propício para eles e muito difícil de ser administrado pela polícia e pelo governo. Quero também saber aqui a opinião do Mário Vitor a respeito disso, porque se ficar nas manifestações ali, cada um fazendo o seu pedido, né, fazendo ali o seu grito de guerra com os seus grupos, a gente está vendo, na verdade, exercício de democracia. O que a gente não pode é ter confronto, ter avanço de limites estabelecidos pela Constituição do país. O que a gente não pode é ter desrespeito, inclusive das forças policiais também, com esses manifestantes. Ou seja, tudo pode acontecer dentro da normalidade esperada dentro de uma democracia, como também fica a um triz de isso extrapolar, virar uma faísca e gerar um gatilho ali que pode levar para algo que ninguém quer também, né, Mário? Não, com certeza. Chegam as informações de que começa a ter conflito. Isso sempre preocupa. Nas imagens que a gente tem, pelo menos por aqui, esse tipo de manifestação, ela inclusive é inteligente, porque quando você tem trânsito sendo prejudicado, ambulância não podendo passar, ou então, extrapolando aqui, normalmente aqueles protestos de ambientalistas que vão para museus emporcalhar um quadro importante, danificar uma obra. Manifestação
que extrapola para a ignorância, para a violência. Ela, inclusive, traz uma antipatia, não é nem inteligente. O que a gente está vendo aqui, pelo menos nessas imagens, já uma pessoa, inclusive, de uma meia-idade, não é uma garotada, e uma coisa bastante ordeira, pacífica. Precisamos aguardar. Chegam informações de que está tendo conflito, né, encontros com as forças de ordem, e isso, claro, que não pode ser, por mais que a pauta seja legítima, não pode, obviamente, ser apoiado, né? Você lembrou aí das manifestações de 2013, a gente se lembra também daquele movimento dos Black Blocs, né, o Alan Gani. Onde estarão hoje, será, aquelas pessoas? Porque de trás daquelas máscaras, daqueles encapuzados, havia pessoas. Sim. A gente não sabe muito bem se foram identificados, presos, punidos. Pessoas com coquetel molotov, destruindo agências bancárias, lojas, comércios, produzindo ali risco, integridade física para tanta gente. A gente teve até morte de gente da imprensa no Rio de Janeiro, não foi isso? Exato. De um cameraman, um colega da imprensa que veio a falecer diante de abusos, excessos e crimes que eventualmente se pratica em manifestações mundo afora. Gani. Não, ainda bem, né, que acabou, né? Nunca mais teve aquela prática Black Bloc. Aquilo lá era uma covardia, né? Quer dizer, você vai para uma manifestação, se utiliza de uma violência extrema e não mostra o seu rosto. Então, parece ali um bando de rebeldes sem causa, muitos ali de classe média alta, sem um propósito maior, né? Seja de trabalho, de família, de construir algo, e aí iriam ali para a pauta da destruição. Isso aí tem que ser combatido. Manifestação, ela tem que ser ordeira, dentro das 4 linhas. Isso é um direito democrático. Quando uma manifestação vai para a violência, aí isso não faz parte de uma sociedade civilizada. Zé Maria Trindade. Olha, eu vou te responder a uma pergunta muito complexa. Onde estão? A maior parte estão em gabinetes de deputados e senadores e líderes políticos por aqui e pelo país, viu? Aquilo ali foi um movimento orquestrado para se contrapor e assustar quem levava a família para as ruas. E de lá nasceram esses movimentos, hoje um partido político, né? Que é o Missão, por exemplo, que vem do MBL, né? O Movimento Brasil Livre, aí também vem para as ruas, ou seja, lá foram criadas várias tendências, e tendências que normalmente achavam que as ruas eram do monopólio petista, do monopólio da esquerda. E foi um momento muito importante para o Brasil. Eu, no acompanhamento assim, desses movimentos, eu acho aquele Caras Pintadas, né, que é a geração Lindbergh Farias, que ele era o presidente da UNE, né, pelo impeachment de Collor, um grande movimento, um movimento espontâneo que levantou o Brasil, e depois foi esse. O movimento vem para as ruas, tipo assim, saia da poltrona, saia do dedo no celular e venha para a rua. E a partir dali houve toda uma organização espontânea, incrível. Não havia nem liderança explícita, nem uma organização. Uma movimentação tão grande que é difícil de explicar historicamente. A esplanada dos ministérios é enorme. Ela foi toda tomada sem absolutamente nenhuma queixa na polícia, nenhuma vidraça quebrada, nada. Foi um movimento muito espontâneo. Há quem diga, inclusive, que esse surgimento do pessoal de verde e amarelo, levando as cores da bandeira para a rua, de uma forma pacífica, né, sem nenhuma alteração, sem nenhum registro, não roubaram um celular, nem nada, isso acabou provocando uma certa acomodação das forças de segurança daqui do Distrito Federal, que são treinadas e que controlam grandes manifestações aqui em Brasília. E aí, quando chegou lá em janeiro, no dia 8 de fevereiro, né? Aí o que aconteceu? As forças, mas é mais uma manifestação desse pessoal verde e amarelo, que é tranquilo, família, e não tomaram algumas providências e deu no que deu. Algumas pessoas pensam isso. Há uma certa verdade nisso, porque houve um afrouxamento diante da tranquilidade que eram as manifestações. É preciso que as pessoas aprendam a manifestar,
Manifestar não é aquela história de sair quebrando, colocando coquetel molotov em empresas que não tem nada a ver. E é isso aí. Por enquanto, é uma manifestação pacífica, mas a tendência aí é de que não seja assim até o fim. Fala, Mário. Eu fico refletindo aqui, ouvindo meus colegas falarem. Eu acho que também pede um pouco a reflexão, porque de um tempo para cá, a violência começou, essa violência quase que anárquica, essa coisa meio bestial, sem um motivo aparente, sem nada muito claro, ela começa a virar uma prática recorrente. Olha, há pouco tempo, extrapolando aqui as nossas manifestações e essas que a gente está acompanhando no México, há pouco tempo, por exemplo, o Paris Saint-Germain ganhou a Champions League. O Paris virou um campo de batalha. Ontem e nos últimos dias está tendo a final da NBA, Nova York está ganhando, ganhou, perdeu, vira assim, saquear, quebrar loja, brigar. Eu acho que a política e o lado ideológico, eu acho que tudo isso é uma grande desculpa, às vezes, por uma necessidade de extravasar, necessidade essa que, e aí eu acho que esse deveria ser o debate, que ela mora numa geração que se vê sem referência. Eu não estou falando aqui referência desse, daquele lado. É uma geração meio que aérea, meio que sem entender como ir adiante, até porque você olha para trás, a atual geração olha no retrovisor e o cara pensa, bom, com essa idade meu pai já estava trabalhando, já estava com família, minha mãe estava... A vida, a sensação que eu tenho é de que as pessoas, essa molecada mais jovem, olha para trás e se frustra e se coloca um peso de caramba, eu não tô indo para frente, não tô evoluindo. E aí, é claro, você vai culpar o Estado, vai culpar os políticos, e que fique claro, eu não estou dizendo que o Estado nem os políticos não possam ser culpados de nada. Mas o que eu quero dizer é que essa fagulha, essa centelha que libera essas reações agressivas, ela parece anárquica, ela é anárquica, mas eu acho que ela tem uma semente, ela tem um racional por trás. Olha só, as informações vão chegando, foram combatidas as manifestações com ações enérgicas pela polícia mexicana, inclusive com uso de bombas de efeito moral, jatos de água. Quem tem detalhes a respeito disso é ele, chegando aqui ao vivo nos nossos estúdios, nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Tudo bom, Koba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1. São pelo menos 6 grupos que aproveitam dessa abertura da Copa do Mundo na Cidade do México para fazer manifestações na capital do país. Muitos deles ao redor do Estádio Azteca. Os principais grupos que têm se manifestado nesta quinta-feira são grupos de professores, sindicatos que querem revogações de leis educacionais assinadas ainda no começo da década passada pelos presidentes anteriores mexicanos, que cobram mais direitos e melhoras salariais também, enfim, condições de trabalho, mas também famílias de desaparecidos. O México, a gente sabe, é um país que tem uma profunda, longa guerra contra o narcotráfico. Vários grupos de narcotráfico que atuam com muita força no território mexicano, que exportam essas drogas em direção aos Estados Unidos e a outros países. E essa guerra, esse combate ao narcotráfico e a própria ação dos grupos deixaram, ao longo dos anos, muitas pessoas desaparecidas, sem nenhum tipo de explicação. E os familiares destes desaparecidos também se reuniram hoje em algumas das principais avenidas da Cidade do México e nos arredores do Estádio Azteca para fazer essas manifestações que a gente tem acompanhado. Algumas das manifestações continuaram mesmo durante o primeiro tempo do jogo de abertura da Copa entre México e África do Sul. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum não está presente no Estádio Azteca. Ela tinha um ingresso para o jogo e aí ela resolveu dar esse ingresso para uma torcedora mexicana. Foi inclusive isso anunciado amplamente
lá no país já há algumas semanas, que ela não estaria presente na cerimônia de abertura da Copa, mas a polícia mexicana conteve esses protestos, está contendo esses protestos com bastante força também, como você destacou, Koba, com bombas de efeito moral, com jatos d'água, afastando esses manifestantes dos arredores do Estádio Azteca, para que quando o jogo termine, quando a partida seja encerrada lá na capital mexicana, os torcedores que estão presentes no estádio possam já sair num cenário de maior tranquilidade. Há alguns pontos de encontro de torcedores, inclusive espalhados pela capital mexicana ao longo dessa competição, desse Mundial. O principal deles lá na Cidade do México fica na Praça Zocalo, bem no centro da cidade, uma das principais praças da Cidade do México. E essa praça tinha inclusive barreiras metálicas que foram retiradas hoje cedo para que os torcedores pudessem se reunir ali em maior número, naquela tradicional FanFest, como é conhecido esse ponto de encontro durante a Copa do Mundo, com telões exibindo jogos, com apresentações musicais, culturais e, claro, muitos torcedores ali que aproveitam para beber, para comer, todo aquele ponto de encontro. Então há muita atenção também nesses locais de maior concentração de pessoas neste momento. Todo um esquema de policiamento especial para a Cidade do México, para as outras duas cidades mexicanas que recebem a Copa do Mundo este ano, Guadalajara, que passou por cenas muito difíceis envolvendo confronto com o narcotráfico no começo do ano, e também a cidade de Monterrey. Os mexicanos têm feito reivindicações, Koba, muito parecidas com aquelas que a gente viu aqui no Brasil para a Copa de 2014, questionando a falta de infraestrutura do país, questionando eventuais problemas financeiros que o país atravessa e o dinheiro que é gasto, o dinheiro que é colocado para a realização de uma Copa do Mundo. Isso inclui, por exemplo, reformas no principal aeroporto da Cidade do México, Aeroporto Internacional Benito Juárez, que tem muitos problemas estruturais, a construção de um novo aeroporto também nos arredores da Cidade do México, Aeroporto Felipe Ángeles, que foi construído recentemente para que se pudesse desafogar um pouco a movimentação, o tráfego aéreo na capital mexicana. Mas, claro, vários problemas das cidades mexicanas de maneira geral. Dificuldade, às vezes, em relação ao transporte, algumas dificuldades envolvendo a segurança, embora o México tenha problemas ligados ao narcotráfico, não é um país que sofre tanto com a violência patrimonial igual o Brasil, aquilo que a gente vê aqui, por exemplo, assalto à mão armada, é um cenário diferente no México do que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, na Argentina, que também sofre bastante com isso, mas esses protestos de moradores do México, da população mexicana envolvendo a Copa do Mundo, não são de agora. Eles já têm acontecido há algum tempo e culminaram nesta quinta-feira com essa maior movimentação, a tentativa desses manifestantes de se aproximar do Estádio Azteca, o principal estádio do México, mas as barreiras de segurança evitaram que eles chegassem ainda mais perto do estádio. Olha só, a gente tem essas imagens que vão chegando aqui para a nossa equipe na redação da Jovem Pan. Vamos encher essa tela com essas imagens do confronto. Ali, manifestantes e policiais em confronto já próximo do Estádio Azteca. A informação é de que os manifestantes pretendiam se dirigir justamente ao estádio, onde está o foco de toda a imprensa internacional, onde há mais pessoas concentradas para a abertura da Copa e, claramente, a polícia evita com que esses manifestantes cheguem até aquele local com o argumento de oferecer segurança, não só aos jogadores, às delegações, aos profissionais que estão ali trabalhando e aos torcedores, aos turistas, às pessoas que estão ali do mundo todo para acompanhar. Você vê imagens desses confrontos acontecidos próximos ao Estádio Azteca, onde nesse momento se realiza a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 no México. Fabrício. Exatamente, Koba. O México é um país que tem uma economia muito parecida com a do Brasil, em que tem vários aspectos, aliás, muito parecidos com o do Brasil, sociais, econômicos, culturais, de maneira geral. E muitas cidades, as grandes cidades, vivem também com os mesmos problemas que as grandes cidades brasileiras, como eu estava destacando aqui, questão de transporte, questão de segurança, de saneamento básico, de educação. Esses grupos aproveitaram, claro, que a Copa do Mundo é esse grande evento transmitido para o mundo
mundo todo que há sempre uma grande atenção dada para a Copa do Mundo, para realmente se mobilizar em grandes números, para fazer essa pressão contra o governo de Cláudia Sheinbaum, contra os governos regionais e municipais também, claro, e aí dos mais diferentes lados políticos lá no México, que tem uma política também bastante peculiar no cenário latino-americano. Mas o principal destaque realmente nessa quinta-feira fica para a manifestação dos professores e também das famílias de desaparecidos no México. Embora, claro, tenha bastante gente descontente com o trabalho de Cláudia Sheinbaum, recentemente empossada presidente do México, a primeira mulher a assumir a presidência do México, diga-se, e também em relação à questão da segurança. Houve uma certa, digamos assim, expectativa que foi criada no começo do ano, Koba, com a questão de Guadalajara, né, especificamente. Guadalajara, o que a gente acompanhou no começo do ano foi, de fato, uma briga muito grande entre as forças de segurança mexicanas e os cartéis de droga que dominam o México, né? O México tem 3 cartéis principais que atuam ao redor do território local e que constroem uma espécie de estado paralelo ao governo mexicano, principalmente no norte do país. Ali você pega, por exemplo, a região de Sinaloa, que tem o cartel de Sinaloa, muito conhecido, inclusive com uma força muito grande, e eventualmente a morte de lideranças dos cartéis ou a prisão de lideranças dos cartéis costuma provocar uma série também de manifestações. Agora, Fabrício, eu quero aproveitar a sua presença aqui, você que sabe tudo das notícias internacionais, inclusive da situação de segurança em cada um dos países, das políticas de segurança. Eu quero entender o seguinte: essa Copa do Mundo também vai colocar em contraste as diferentes realidades entre os 3 países que estão envolvidos aí, o México, o Canadá e os Estados Unidos. Nós teremos jogos de abertura também nas outras 2 sedes, nos Estados Unidos e no Canadá. Se tem uma manifestação dessa, com gente tacando coisa na polícia nos Estados Unidos, é desse jeito aí que vai terminar a história, ô Fabrício Nates? Porque lá o negócio parece que é diferente, né? Eu, sendo bem sincero, Koba, apesar da expectativa de protestos nos Estados Unidos, em geral, a gente não costuma ver muitas manifestações violentas no território americano. Será? Bom, a polícia responde com bastante truculência. Já também. É o efeito pedagógico, você acha? Pois é, exatamente. Eles são mais brutais, às vezes passam dos limites e são, inclusive, acusados de violar direitos fundamentais. E aí? Em 2025, a gente teve uma série de manifestações no final de 2025 nos Estados Unidos, nas principais cidades norte-americanas, que ficou conhecido como o No King's Day, Dia Sem Reis, porque o presidente Donald Trump havia citado em uma das suas várias declarações polêmicas, por assim dizer, a possibilidade dele se tornar rei dos Estados Unidos, que ele disse que havia muita gente que gostaria que ele fosse monarca, que ele fosse rei nos Estados Unidos para ter um mandato indefinido e não ser apenas um presidente que cumpre 4 anos à frente do governo. E isso foi mal recebido pela população norte-americana, mesmo por republicanos, e aí vários protestos foram organizados lá no país, isso em outubro do ano passado, para ser mais específico, e ficou marcado como No King's Day. Mas apesar dessas manifestações, foram muito mais passeatas, propriamente ditas, do que manifestações em confronto com a polícia, esse tipo de coisa. As manifestações mais violentas que a gente acompanhou nos Estados Unidos nos últimos tempos estão ligadas à invasão do Capitólio em 2021, quando o presidente Donald Trump não aceitou o resultado das eleições presidenciais. Inclusive com mortes, né? Com mortes lá em Washington, exatamente, e em relação à morte de George Floyd, aquele cidadão negro lá em Minneapolis, né, no estado de Minnesota, que foi morto após uma abordagem policial, onde um policial, Derek Chauvin, ficou cerca de 20 minutos, se não me falha a memória, Koba, com o joelho sobre o pescoço desse homem que acabou morrendo, mesmo ele dizendo que não conseguia respirar, né? Uma imagem que rodou o mundo, né? Uma imagem que rodou o mundo, e ali sim nós tivemos protestos bem violentos, com veículos queimados, com depredação ao patrimônio público. Tudo isso a gente acompanhou naquela manifestação. Mas, em geral, os Estados Unidos e o Canadá não têm esse histórico de imagens, assim como nós estamos acompanhando agora. Tá aí. Muito obrigado, Fabrício Nates, que está acompanhando de perto tudo que está acontecendo lá no México. A qualquer nova informação, ele volta e traz aqui no nosso 3 em 1. Obrigado, Fabrício. Estamos à disposição.